Oi, tudo bom? Então, espero que vocês estejam bem. A coordenação da escola pediu, né, para que a gente pudesse fazer esses vídeos, marcasse tirar dúvidas com vocês. Eu decidi fazer esses vídeos porque eu acho mais fácil de fazer e também eu acho que fica para sempre que vocês precisem recorrer a ele, né? Então, antes de começar essa atividade, essa aula rapidinha que eu vou fazer aqui com vocês, eu queria dizer que é muito, muito, muito difícil a gente estar nessa situação, né? Nesse ensino remoto. É tão difícil para a gente, eu imagino para vocês. Então, a gente está tentando fazer o máximo, a escola tem tentado tem se esforçado, na verdade, não tem tentado, tem se esforçado bastante para levar esse ensino remoto para todos os alunos. Não é assim tranquilo para a gente, como não é tranquilo para vocês, mas eu peço assim um pouco de compreensão com os professores, com os colegas que pedem ajuda, e é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, se ajudar, né? Então vamos lá. Hoje eu separei aqui uns tópicos sobre a colonização do Brasil. Então, algumas coisas que eu acho importante da gente falar e eu acho importante a gente voltar a frisar sobre isso, né? Como a gente falou anteriormente, a colonização do Brasil ela foi muito tardia, ela demorou um tempo para acontecer, né? Então, eles descobriram o Brasil, né? Eles acabaram ocupando as terras americanas, os portugueses, mas durante os 30 anos iniciais da colonização, eles não estabeleceram nenhum tipo de colonização efetiva no nosso país, nessas terras, né? Então, o que é que eles fizeram? Eles continuaram com o comércio das especiarias nas Índias e eles paravam aqui para abastecer, pegar madeira e depois eles seguiam o caminho de volta para Portugal. Então, esse era mais ou menos o jeito que eles atuavam. Só que, contudo, entretanto, todavia, outros povos começaram a vir aqui para o Brasil, dentre eles os franceses. Então, a gente tem ali a invasão dos franceses em 1509, a gente tem os franceses a todo momento vindo aqui para o Brasil, tentando tomar as terras portuguesas por direito, né? Porque eles eram os responsáveis, os pioneiros ali, digamos, nas grandes navegações. Então, a partir de 1530, 1532, Portugal decide criar as expedições patrulhadoras. Essas expedições tinham como objetivo patrulhar o litoral brasileiro. Então, eles iam patrulhar esse litoral brasileiro, observar o que estava acontecendo, ver se existia ali a participação de alguma atividade de pirataria por ali na região. Então, eles começaram nesse processo. O primeiro cara a fazer uma expedição dessa era o Martim Afonso de Souza. Então, Martim Afonso de Souza ele veio aqui, né, para o Brasil nessa atividade das expedições patrulhadoras. Só que o litoral brasileiro era imenso, então era difícil fazer esse patrulhamento de todo esse litoral e, né, demorava ali, sei lá, semanas para que eles saíssem de um lugar para o outro. E não tinha nenhum tipo de estrada ainda nas terras brasileiras, exceto as estradas utilizadas pelos povos indígenas que habitavam aqui. Então, pensou-se numa outra alternativa para tentar colonizar efetivamente o Brasil. E aí criou-se as chamadas capitanias hereditárias. Para quem se lembra das últimas aulas, as capitanias hereditárias foi a divisão, né, das terras brasileiras em 15 lotes de terra. Cada lote era doado a um capitão donatário, uma pessoa ali de muito prestígio, uma pessoa muito importante em Portugal. E essa pessoa ela recebia essa doação e não podia vender essas terras, porque elas eram hereditárias, passavam, né, pelos membros da sua família. E ela tinha uma obrigação: cobrar os impostos, criar vilas, criar sesmarias, doar porções menores de terra para outras pessoas. Na verdade, a função dela era colonizar. Então, Portugal, de certa maneira, terceirizou a função da colonização para esses capitães donatários. Com o tempo, a gente viu que essa coisa também não deu muito certo. Somente duas capitanias deram certo, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Essas duas foram as únicas que deram muito certo ali, por conta da produção de cana-de-açúcar, que foi a primeira e principal atividade da colônia durante muitos anos. Então se pensou numa outra alternativa, não deu muito certo as capitanias hereditárias, os franceses continuam vindo para o Brasil, então vamos tentar uma nova tentativa. Vamos tentar uma nova coisa. E foi quando eles criaram o projeto de governos gerais. O projeto de governo geral, ele centralizava na cidade de Salvador
que foi fundada em 1549, um lugar mais centralizado para gerir todas as práticas de governo, né? Era como se fosse um segundo governo português, só que agora dentro dessa colônia. Então, eles organizaram dessa maneira. Foi uma forma que eles acharam de melhorar a situação ali. A gente tem 3 capitães-gerais. O Tomé de Souza, que foi o primeiro a vir para cá. Depois a gente tem o Duarte da Costa e o Mendes Sá. A primeira capital do Brasil ficou sendo Salvador, e depois a gente vai ter uma organização da cidade de Salvador, em cidade alta, cidade baixa, estabelecendo o mesmo tipo de organização que eles tinham em Portugal e assim por diante, certo? Não deu muito certo, porque ficou muito centralizado em Salvador, posteriormente também no Rio de Janeiro, e o governo ficou sendo estabelecido basicamente nas câmaras municipais, que eram câmaras locais, nas vilas e nas cidades principais. Então, aconteceram as coisas de uma forma muito diferente. Então, a gente vai ter, primeiro, as expedições patrulhadoras no início dessa colonização, depois as capitanias, depois os governos gerais e depois as câmaras municipais. Até que foi seguindo, até tomar ali mais ou menos o formato que a gente tem hoje, das províncias que se transformariam nos estados brasileiros que a gente conhece hoje. Mas isso é uma outra história. Para colonizar o Brasil, precisava de uma atividade econômica. Então, eles queriam uma atividade econômica justamente para que o Brasil ele começasse a se desenvolver economicamente e eles pudessem lucrar de uma outra atividade que não a extração do pau-brasil apenas, né? Então, eles decidiram trazer para o Brasil a cultura canavieira, né? Então, eles tentaram trazer para o Brasil o plantio de cana-de-açúcar. Só que eles não tinham dinheiro. Então, o plantio de cana-de-açúcar ele foi patrocinado pela Companhia das Índias Ocidentais, que era capitaneada pelos holandeses. Então, o patrocínio, digamos assim, dessa atividade canavieira foi dos holandeses, majoritariamente. E aí eles vão começar a implantar os engenhos, principalmente na parte do litoral brasileiro, na região ali de Pernambuco, na região do Recôncavo Baiano. Então eles começaram a plantar muita cana-de-açúcar naquela região. Por isso que até hoje, Alagoas, Pernambuco, eles têm muita plantação ainda de cana-de-açúcar e tem uma atividade muito forte ali da cachaça, etc. Uma outra atividade que ela coexistiu junto com a cana-de-açúcar foi a pecuária. Só que a pecuária ela foi se estabelecendo na região fora do litoral, na parte mais do interior. Por quê? Porque os bois, os animais, eles acabavam comendo as plantações. E aí se estabeleceu que eles iriam ficar, essa atividade iria ficar cerca de 100, 120 quilômetros depois do litoral. Então eles começam, a pecuária ela foi responsável por ser a atividade que iria interiorizar o nosso país, certo? É importante lembrar que para a atividade da cana-de-açúcar, eles utilizaram mão de obra escrava. Era assim, vamos implantar a cana-de-açúcar, mas nós não vamos trabalhar. Então eles começaram a utilizar mão de obra escrava. Essa mão de obra escrava era indígena, inicialmente. Só que os indígenas, eles fugiam, os indígenas, eles conheciam a mata, então eles acabavam não trabalhando nessas atividades forçadas. E ainda tinha uma outra coisa que ajudava os indígenas a não poderem ser escravizados, que eram os jesuítas. Quando os jesuítas vieram para cá, quando eles chegam aqui no Brasil, eles começam a proteger esses indígenas porque eles tinham toda uma missão colonizadora aqui no país e ele tinha, na colônia, né? E eles tinham um pensamento de que nós vamos catequizar esse povo gentil, nós vamos levar a palavra de Deus para essa galera. Então eles começam a ser protegidos por esses jesuítas. Mas, quer dizer, não existiu mão de obra escrava indígena? Claro que existiu. Os indígenas, inclusive, eram chamados de negros da terra, então foram amplamente utilizados como mão de obra escrava. Mas, como eles fugiam continuamente, eles decidiram trazer outras pessoas. Os portugueses eles já tinham contato com a mão de obra escrava africana desde 1444, quando eles trazem, eles vão para Europa, vão para a África e levam o primeiro carregamento de escravos para a Europa para dizer justamente que estavam ali navegando pelo continente africano. Então, eles já tinham um contato, digamos assim, com essa atividade produtiva escravizada.
Então eles vão começar a trazer esses africanos para a colônia portuguesa. Então nesse processo, que foi um processo altamente lucrativo, tem o que a gente chama de tráfico negreiro. É importante a gente lembrar que escravidão e tráfico são duas coisas diferentes. A escravidão é uma coisa que já existia de muitos anos, com muitos povos, inclusive os povos africanos. Então, os africanos eles escravizavam outros povos de outras etnias dentro da África. A novidade é você pegar o escravizado, pegar esse africano e levar ele para outro lugar, que é aquilo que a gente chama de tráfico humano. Foi o que aconteceu. Então, esse tráfico humano ele se estabeleceu de uma forma muito cruel, porque eles eram amontoados dentro de navios, que eram chamados pelos jesuítas de tumbeiros, porque eram tumbas que vinham navegando pelo oceano, em condições péssimas de higiene, como se fossem animais. Então, eles eram trazidos aqui desse jeito. De um carregamento de 500, 600 homens, 300, 200 sobreviviam, porque era uma viagem de cerca de 2 meses, e essas pessoas elas viviam em condições muito ruins. E elas acabavam morrendo das doenças, e de uma série de outras complicações ali nessa travessia. Quando eles chegavam aqui, eles iam trabalhar nas lavouras. Então, a gente começa a ter esses escravos sendo majoritariamente utilizados dentro das lavouras. Mas, com o tempo, a sociedade colonial vai utilizar esse africano para outras atividades. Então, eles vão trabalhar dentro de casa, eles vão trabalhar fora, como escravos de ganho. Então, vai se estabelecer toda essa atividade econômica muito forte. Com o tempo, essa colonização ela vai sofrer uma outra situação, que é uma situação bem importante. O rei de Portugal, Dom Sebastião, ele lutando contra os mouros, né, que eram os muçulmanos, ele vai desaparecer e Portugal fica sem trono. Então, um parente próximo dele, do Dom Sebastião, decide reivindicar o trono e ele era rei da Espanha. Então, a união das duas coroas, que é o que a gente chama de União Ibérica. Só que a Espanha era inimiga da Holanda, que ajudava Portugal nas suas atividades econômicas. Então, eles vão proibir qualquer atividade da colônia portuguesa, né, com a Holanda. E isso vai fazer com que a Holanda, no século XVII, invada o Brasil por 2 vezes. Uma vez inicialmente em Salvador e uma segunda vez em Pernambuco. E eles vão se estabelecer na cidade de Recife, que ficou conhecida como Cidade Maurícia, e os holandeses, eles praticamente tomam posse de todas as terras do litoral, do litoral nordestino, e ficam durante alguns anos, né? Eles são responsáveis por trazer expedições, trazer pessoas, pintores, artistas aqui para o Brasil, e de mudar toda a situação do Brasil naquela época em que houve essa União Ibérica. Só que os portugueses, eles retomam o trono e acabam por expulsar os holandeses do Brasil, em auxílio com as pessoas que os holandeses ajudaram, que eram senhores de engenho. Então, os senhores de engenho se associam com os portugueses para expulsar os holandeses, que ajudaram esses senhores de engenho quando eles estavam em dificuldade, né? Coisas do Brasil. E os holandeses saem daqui do nosso país e decidem montar nas Antilhas, uma região ali na América Central, uma produção muito parecida com a produção que existia aqui no Brasil, que era a produção de açúcar, só que uma produção de melhor qualidade e com custo mais baixo. Isso vai fazer com que os senhores de engenho do Brasil quebrem, né, no final do século XVII. Só que o brasileiro é tão sortudo, que mesmo no final do século XVII, com toda essa crise que existiu ali, que se estabeleceu essa crise muito forte com a produção de açúcar no nosso país, a gente acaba descobrindo o ouro através dos bandeirantes que andavam no interior do nosso país. Descobrimos ouro na região de Minas Gerais. Então, essa descoberta ela vai ser decisiva justamente para o segundo ciclo econômico do Brasil, que é o ciclo do ouro, que também utilizou mão de obra escrava, que também levantou uma grande quantidade de dinheiro para Portugal, porque pouco se ficou aqui no Brasil, né, exceto nas igrejas que acabaram sendo saqueadas, então, durante, né, todos esses anos. Então, a gente tem uma segunda produção econômica no Brasil importantíssima, que foi o ciclo do ouro. O ciclo do ouro em Minas Gerais, na região de Goiás, ela movimentou milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de reais e de dólares, se a gente fosse fazer uma análise para o dinheiro de hoje.
né? E só para a gente ter noção, no século XVIII, início do século XVIII, Portugal sofre ali um terremoto, um dos únicos, acredito, terremotos que existiram ali em Portugal, e eles utilizam o dinheiro, todo o dinheiro que foi utilizado foi ouro do Brasil, para a reconstrução das cidades, né, principalmente de Lisboa. Então, a cidade de Lisboa ela foi reconstruída com ouro retirado aqui do Brasil. Depois desse ciclo do ouro, porque o ouro é um bem que acaba não sendo retornável, né, que nem a água, eles acabaram ficando escassos, essas pepitas de ouro. Só que o brasileiro também continua muito sortudo, e eles descobrem diamante na região de Diamantina, a antigo Arraial do Tijuco, e estabelecem também o monopólio dos diamantes na região de Minas Gerais. Então a gente vai ter o terceiro ciclo econômico, que é o ciclo dos diamantes, que foi um ciclo muito importante aqui na história do nosso país. Mas do Brasil colônia, de forma resumida, o que a gente tem que trazer da política foram os tipos que a gente tem de organização política. Então a gente tem as expedições patrulhadoras, a gente tem as capitanias hereditárias, os governos gerais e as câmaras municipais. É importante a gente saber dos 3 ciclos econômicos. Então a gente tem o primeiro ciclo econômico, que foi na agricultura, que foi justamente o ciclo do açúcar, que foi muito importante. A gente tem um segundo ciclo ali, meio que acontecendo juntamente com o ciclo do açúcar, que foi o da pecuária, mas ele não foi o mais importante, ele foi como se fosse um ciclo complementar. A gente tem um segundo ciclo, na verdade, né? Porque a pecuária ela foi complementar. Então a gente tem um segundo ciclo, que foi o ciclo do ouro, e um terceiro ciclo, que vai ser o dos diamantes, isso nessa época do período colonial. A gente também tem o uso da mão de obra escrava indígena e o uso da mão de obra escrava africana, e o uso da mão de obra escrava africana durou cerca de 3 séculos no Brasil, né? Então a gente tem de 1560, 70 por aí, até cerca de 1888, desculpa, quando é abolida a escravidão no Brasil. Mas a gente sabe que essa abolição foi uma abolição que até hoje a gente discute as questões raciais do nosso país, e até hoje a gente tem problemas em relação a isso, certo? Então é basicamente isso, a gente precisa só entender esses aspectos para que a gente consiga fazer uma boa avaliação lá na VAV, que eu espero que dê tudo certo, que vocês consigam sair bem, certo? Continue em casa, né? A gente não sabe quando a gente vai voltar para as nossas aulas normais, a gente não sabe quando a gente vai normalizar, entre aspas, nossa vida, mas fiquem em casa, lavem as mãos, tomem cuidado com vocês, tomem cuidado com a sua família, aproveitem para ler, aproveitem para não fazer nada, aproveitem para estudar um pouquinho, mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa nesse período de quarentena, e tentar sair dessa situação da melhor forma possível. Tô com saudade de vocês, de verdade. Olha, vocês estão com moral que eu tô dizendo que tô com saudade de vocês. Porque eu não disse lá pros meninos do primeiro ano que tava saudade, não. Mas vocês estão com saudade, certo? Um beijo. Até mais.